A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Christopher Lopes, estamos no curso de Panorama Bíblico, esta é a aula de número 18 e hoje nós vamos falar a respeito de Caim e Abel. Até aqui nós vimos como terminou o primeiro período, nós vimos como Deus, a promessa e o resgate do homem caído, como o homem aceitou aquela oferta. Também nós vimos como Deus fechou o caminho da árvore da vida e Deus agora ele vai lidar com uma raça caída, com a herança de Adão, querendo restaurá-la. Mas todas as vezes que Deus ele revela o seu plano, nós vamos ver o inimigo, o opositor, Satanás, com um plano semelhante, tentando frustrar. Porém, sempre há o que nós chamamos de remanescente fiel de Deus em cada período. O homem estava fora do jardim, tinha agora uma natureza pecaminosa e Deus já não podia se relacionar com ele como se relacionava no jardim, de uma maneira direta. Tinha que haver agora um mecanismo do sacrifício, o que nós chamamos de expiação, do hebraico kofer, que servia para cobrir o pecado do homem e ele pudesse se aproximar de Deus. Logo no início, então, Deus começa a mostrar que, baseado nesse sistema, uma vida teria que ser dada em lugar do homem. E os sacrifícios daqueles animais começavam a apontar para a vinda do Cordeiro que um dia viria e tiraria o pecado do mundo, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Os sacrifícios de animais até a vinda de Jesus, eles serviam como prova concreta de que o homem ele acreditava na provisão de Deus para a sua salvação. O homem colocava então a mão sobre o animal, declarava o seu pecado, passava para aquele animal e o animal então morria no seu lugar. Isso tudo através da fé. O homem reconhecia que o seu pecado era tão grande que era merecedor de morte, porém alguém tomava o seu lugar. Então, nesse segundo período, o homem foi deixado agora, ele entra no chamado período ou dispensação da consciência, isto é, ser guiado pela própria consciência. Por quê? Porque agora ele tinha o conhecimento do bem e do mal, não era conhecedor, então agora ele vai decidir. E isso lá em Romanos, no capítulo de número 2, e no verso de número 14, a Bíblia vai deixar clara que esta consciência, ela está em cada ser humano. A Bíblia vai deixar claro que todos nós temos uma consciência apta para discernir entre o bem e o mal, Ouça o que Paulo diz aqui no capítulo 2, no verso 14. Quando ele fala daqueles que não têm lei, ele diz, olha, quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si, para eles mesmos são a lei, os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando justamente com a consciência e os seus pensamentos, quer acusando ou quer defendendo-os. Isto é, a lei de Deus está no coração do homem, testificado pela sua consciência. Agora a consciência, ela só pode indicar o bem e o mal, ela não diz se é certo ou errado, ela só indica. Não há um poder na consciência para me impedir ou para me mover tanto a fazer o bem ou evitar fazer o mal. Ela somente indica como uma luz vermelha ou uma luz verde. Mas eu posso, no caso, cauterizar essa consciência, domesticá-la a ponto de resistir a essa indicação. Quando a consciência, por exemplo, ela é guiada pela carne, é isso que ocorre. E aí a gente vai ver como vão se tornando cada vez mais aceitáveis aquilo que outrora era errado na consciência de alguém, hoje é aceitável como normal. Quando Adão e Eva saíram do jardim, então eles começam a desenvolver a raça humana. Eles começam a ter filhos e os seus filhos também começam a ter filhos, isto é, a criação começa a se desenvolver. A Bíblia vai citar alguns filhos diretos de Adão e Eva, não todos, evidente. As pessoas às vezes perguntam, fazem aquelas perguntas, como foi que o Caim se casou e outras coisas mais. Veja, a Bíblia ela não dá o nome de todo mundo.
ela cita pessoas que são relevantes para a história e que tem a ver especificamente com o projeto da salvação de Deus para o homem, ou com um projeto do adversário tentando impedir este mesmo projeto de salvação, tá? Então a Bíblia ela vai citar pessoas que são relevantes. Veja, no livro de Ruth, quantas famílias que estavam na mesma crise em Belém? Porém, somente a família de Abimeleque, ela é citada porque ali vai surgir alguém que daquela geração ou daquela genealogia vai gerar o rei Davi, tá? Isso para você perceber, todas as vezes que a Bíblia citar alguém, não é que não existe mais, mas é que esta pessoa ela é relevante para todo o projeto. Então, as ordens reveladas de Deus, elas permanecem, né? Existe aquilo que nós chamamos ou conhecemos de lei oral, que era a lei que era passada de boca em boca, né? De pai para filho. As gerações iam passando. Então, observe que é evidente que o Adão, ele tem uma orientação sobre esta questão substitutiva, de alguém tomar o seu lugar para o pecado, e isto é passado para os filhos, é fixado na lei de Moisés. Porém, nós devemos nos lembrar que quem escreve o Gênesis é o próprio Moisés, que tinha conhecimento também desta lei oral. Os primeiros homens já seguiam essa lei, né? Você vai ver o próprio Adão, você vai ver o Caim, o Abel, você vai ver o Abraão, o Jacó, o Isaac. Todos eles já ofereciam sacrifícios porque já havia essa indicação. Deus estabelece então desde o início esse tipo de orientação, que o pai deveria falar com o filho a respeito dessas coisas. Nós vamos ver lá no Deuteronômio 6 essa orientação da parte de Deus, porém isso já existia. Observe que, por exemplo, Noé, quando ele entra na arca, ele separa os animais limpos e os animais impuros, porém é na lei lá de Moisés é que isso vai ser fixado. Tá? Agora veja, em Hebreus capítulo 11, verso 4, a Bíblia diz assim: pela fé Abel ofereceu um sacrifício. Agora, queridos, é só você perceber, se a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, como foi que o Abel ofereceu um sacrifício pela fé? Porque ele ouviu, ele aprendeu e ele entendeu que o sacrifício para Deus era o sacrifício que tomava o seu lugar, o sacrifício, como também diz no livro de Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão. Então ele entendeu, ele ouviu do Pai, ele ouviu muito propriamente do Pai, de como Deus lá no jardim havia feito um sacrifício substituto para cobrir o pecado dele e de sua mãe. Então Abel, ele vai ouvir e ele vai crer, e é por isso que vai dizer a Bíblia que ele oferece um sacrifício excelente pela fé, tá? Então, tanto Caim como Abel, eles acreditavam na existência de um Deus. Ora, vai oferecer sacrifício para quem? Se eles ofereceram o sacrifício é porque eles acreditavam que existia um Deus. Então eles oferecem esse sacrifício porque eles já acreditam que há um Deus para receber. Agora aqui nós vamos perceber essa diferença. Caim era um religioso. Por quê? Porque ele faz um ato religioso. Caim, ele oferece um sacrifício diante de Deus. E alguns dizem que a oferta de Caim não era a melhor oferta, que Abel ofereceu o melhor e Caim ofereceu o pior. Não tem nada disso. O problema é que a oferta de Abel, ela não tinha sangue, ou melhor, a oferta de Caim, ela não tinha sangue, né? A oferta de Caim era com certeza bonita, era aquilo que nós chamamos na lei de oferta de manjares, mas era uma oferta dos frutos da terra que não continha sangue. Abel não, Abel ele pega um animal morto, ensanguentado, ele põe sobre o altar. A Bíblia diz que Deus atentou, se agradou de Abel e da sua oferta. E então o fogo desce do céu, consome a oferta de Abel, mas não consome a oferta de Caim. E Caim então fica decepcionado. A oferta de Abel, ela é baseada no substituto, na obediência da palavra de Deus. Ele continha sangue, quer dizer, ele creu que para se aproximar de Deus, alguém precisava tomar o seu lugar, tá? E Caim
não acreditou, ou melhor, ele entendia que não precisava disso, mas que a sua oferta falaria por ele. Caim, com a falta de sangue no altar, ele estava dizendo a Deus: eu não sou tão ruim assim. Eu não preciso que alguém morra no meu lugar. Na época da lei, a oferta de Caim já existia, que era chamada oferta de manjares, oferecida além do sacrifício. A oferta de manjares era uma oferta que você oferecia após oferecer o holocausto, após oferecer o sacrifício de sangue e se aproximar de Deus. Caim, ele está tentando atalhos, ele não crê na palavra de Deus, ele não obedece, ele é um rebelde. E ele acha que através da sua própria oferta ele vai se tornar aceitável. Agora veja, a Bíblia diz que Caim, ele escolhe o seu próprio caminho, lá em Judas, no capítulo 8, e no verso de número 11. Eu vou ler aqui, na carta de Judas, no capítulo 1, perdão, né? Só tem um capítulo, o verso de número 11, ele diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. E aqui eu quero chamar a sua atenção. A palavra caminho no grego, rodós, e também no hebraico, derech, significa forma de pensar, conduta, jeito, maneira, comportamento. Quando Jesus ele se apresenta em João capítulo 14 no verso 6, ele diz: eu sou o caminho. Ele está dizendo assim: eu sou a conduta, eu sou a maneira, eu sou a forma, eu sou o jeito, eu sou o molde que vocês precisam ter para chegar a Deus. Quando Judas diz que Caim cria um caminho, ele está criando uma maneira de pensar, uma maneira de conduta, uma maneira pessoal de chegar a Deus. E este é o grande problema, porque quando Jesus estabelece em João 14, ele está dizendo: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai sem mim. Ele está dizendo que não existe outra maneira de chegar a Deus se não for através da maneira que Deus estabeleceu. Caim decide por si mesmo como ele pode se relacionar com Deus sem que houvesse o sangue, sem resolver o problema do pecado. Quantas pessoas são assim hoje? Quantas pessoas que elas querem receber os benefícios, querem receber a oração em casa, não querem cultuar, não querem sacrificar, não querem pagar o preço, não querem congregar, não querem servir a Deus, são teólogos da internet. Não, a igreja é na minha casa, eu posso servir a Deus aonde eu quiser, e esquece da necessidade da comunhão, da necessidade de congregar, da necessidade que nós somos um corpo. Mas são pessoas que querem driblar o caminho, estão seguindo o caminho de Caim, querem chegar a Deus, querem o favor de Deus, querem que Deus o cure, querem que faça isso, aquilo, sem passar pela cruz de Cristo, sem uma identificação com a morte de Jesus, sem crer e declarar com a sua boca que recebeu Jesus como Salvador. Isto é o caminho de Caim. É aquelas pessoas que acham que os seus atos religiosos, as suas obras assistenciais que sejam, obras sociais, obras humanas, são suficientes para aproximá-las de Deus. E é apenas um esforço humano que não vai resultar em nada. Atos religiosos externos, mas não tem a cruz de Cristo. Religiões inteiras se baseiam neste caminho de Caim. Falam de Jesus, leem a Bíblia, falam de Deus, mas se você for fundo nas suas doutrinas, o sangue de Jesus não está lá. Segue outro evangelho. Caim, ele reconhecia a existência de Deus, mas ele não cria na sua palavra e nem obedecia. Então, o fato de conhecer a Bíblia, e eu conheço muitas pessoas que estão afastadas da igreja e conhecem muito de Bíblia, mas conhecer a Bíblia não quer dizer nada se não houver a prática da Bíblia. Todas as religiões inventadas por Satanás e pela mente humana, elas têm isso em comum. Querem chegar a Deus através de obras e não através do sangue de Cristo. Na verdade, existem apenas duas religiões, se é que podemos chamar assim: a religião que crê no sacrifício, no substituto, e aquela que crê nas obras que o homem realiza, chamada de humanismo. Não há como chegar a Deus se não for por meio de Cristo. Atos dos Apóstolos, os apóstolos dizem: não há outro nome debaixo do céu
por quem nós devemos ser salvos. Caim inaugura o princípio da frase de que todos os caminhos levam a Deus, de que todas as religiões são aceitáveis. Mas Jesus não veio trazer uma religião. Jesus ele veio trazer uma reconciliação do homem com Deus. Observe, ele está dizendo em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mais uma vez, 14:6 de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isto é, eu sou o jeito, eu sou a maneira, eu sou o molde, eu sou o padrão de comportamento que vocês devem ter. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E esta vida que está em João 10:10 é a vida do grego zoé, que é vida de Deus, vida divina, vida com uma fonte inesgotável. Por isso ele diz vida em abundância. Mas nós vemos Deus então dando uma nova chance, buscando Caim. É impressionante como o amor, a longanimidade de Deus faz o Senhor sempre ir atrás dos rebeldes. Caim, mais uma vez, ele não dá ouvidos a Deus e continua no seu caminho. A Bíblia diz no Salmo 42 e o verso 7 que um abismo chama outro abismo. Caim continua em seu caminho, se afundando mais e mais no pecado, até que nós podemos ler que ele assassina o seu irmão. Ele projeta o seu pecado em Abel. A ação correta de Abel incomoda Caim. Ao invés de Caim olhar para o Senhor e resolver o problema, ele mata o irmão. Nós vemos aqui a tendência de sempre jogar a culpa no outro. Talvez Caim estivesse dizendo, a partir disso, quando Deus o questiona, ele começa então a dizer que o pecado dele era tão grande, talvez é que ele estivesse pensando que não podia ser tão grande assim sob aquela punição, ou seja, diminuir a sua ação. O problema de Caim se chamava Caim. Os nossos problemas somos nós mesmos. Há uma rebeldia em nós contra as coisas de Deus, mesmo depois de salvos. Por isso que a Bíblia fala que há uma guerra da carne e do espírito, porque esta atitude precisa ser vencida através de muita oração, tá? Então observe que o Caim ele está disposto a morrer, mas não está disposto a se arrepender. Deus coloca um sinal em Caim, dizendo para ele que ele não vai ser morto, ele vai conviver com isso. Ou seja, Deus estava dando oportunidade para que Caim se arrependesse, mas Caim preferia morrer. Caim, a Bíblia diz no verso 16, lá no capítulo 4 de Gênesis, que ele se retira da presença do Senhor. Isto é, nunca mais ele voltou para Deus, ele se retirou da presença, deliberadamente e definitivamente ele se afasta. Por isso que João, na sua primeira carta, do capítulo 3 e do verso 12, ele diz que Caim era do maligno. Então nós podemos perceber a partir de agora que de Abel e Caim vão sair duas linhas perante Deus. Quando Deus olha para a terra, ele vê a humanidade inteira dividida assim: os que seguem o caminho de Abel e os que seguem o caminho de Caim. Deus não olha a humanidade e vê dividida em raças, classes sociais, nacionalidades. Ele vê dividida em dois caminhos: os que querem chegar a ele através da fé e os que querem chegar a ele através das suas próprias obras. O caminho de Caim desemboca no lago de fogo, enquanto o caminho de Abel, ele conduz a Nova Jerusalém, a cidade que o Senhor tem preparado para aqueles que o servem, para aqueles que creem no seu retorno. Amém? Até a nossa próxima aula. Vamos dar sequência nesse estudo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar este vídeo, de enviar para os seus amigos, fazer esse vídeo chegar àquelas pessoas que querem aprender mais do Evangelho. Amém? Fique na paz do Senhor. Estarei colocando, como sempre, as palavras gregas, hebraicas citadas aqui, e assim você pode estar acompanhando esse curso e aprendendo mais da palavra do Senhor. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe. Amém.